Fala pessoal, esta é a continuação daquele vídeo no qual eu ensinei o passo a passo de como construir um robô do zero. Se você assistiu, percebeu que a primeira versão do nosso robô de cruzamento de 3 médias não teve um bom resultado. Mas isto é completamente normal. Praticamente todas as estratégias que implementamos terão um péssimo desempenho na sua primeira versão. É muito difícil acertar de primeira o código-fonte do seu setup. Agora eu vou lhe mostrar neste vídeo, por meio de um roteiro bem objetivo, como realizar os ajustes no código-fonte do seu robô para melhorar o desempenho dele. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque o conteúdo de hoje vale ouro. Solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. No vídeo anterior desta série nós implementamos um setup clássico. Implementamos o cruzamento de 3 médias. Se você perdeu aquele vídeo, vai aparecer no card aqui em cima, clica e assista antes de prosseguir com este vídeo, que eu acho que você vai aproveitar mais este conteúdo. Terminamos a implementação da primeira versão do nosso robô com um resultado bem desanimador. Mas temos que aprender a lidar com a frustração, porque isto vai acontecer na maior parte das vezes quando você estiver implementando as suas estratégias. Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca, então o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês como é possível melhorar o código-fonte das suas estratégias da primeira versão implementada para que a gente chegue no resultado que seja satisfatório. Pense nele como um diamante que precisamos lapidar. Iremos de maneira iterativa, em passos graduais, trazer o brilho do nosso algoritmo bruto. Tentaremos explorar o máximo da ideia original. E para isso nós precisamos de um roteiro. Precisamos de uma metodologia para não nos perdermos no meio deste processo. Eu adianto que não existe uma fórmula fechada para isso. A gente poderia começar de outras maneiras, poderíamos trocar alguns passos. Tudo depende dos resultados que foram obtidos no primeiro teste e o que você pretende priorizar nessa etapa de ajustes. No final das contas, o que nós não podemos esquecer é que queremos uma implementação refinada do nosso algoritmo. Ou seja, queremos que a nossa estratégia tenha maior chance de ser lucrativa. Eu estou lhe dizendo que o sucesso é garantido? Não, de forma nenhuma. Na maior parte das vezes, por mais que trabalhemos em ajustes da nossa implementação, pode ser que não cheguemos em resultados satisfatórios. É a realidade dos fatos. Infelizmente, nem todas as ideias que julgamos brilhantes vão acabar se confirmando. E o que importa neste início não é quantas vezes você acerta, mas o que você aprende cada vez que tenta implementar um novo robô. Porque isto permitirá você acelerar o seu processo de desenvolvimento a cada vez que criar um novo robô, aumentando, portanto, a chance de você ter sucesso ao tentar implementar o próximo robô. Então agora eu peço que preste bastante atenção, porque iremos aplicar um roteiro do que iremos analisar e melhorar em nosso código-fonte. Ao final deste vídeo, eu vou resumir tudo em um diagrama para que você guarde consigo e possa consultar na hora que estiver implementando as suas estratégias. Então vamos para o primeiro passo, que é a restrição primária das operações. Neste primeiro passo, vamos verificar itens base. Se a sua estratégia é de day trade, vamos verificar se estão sendo carregadas posições de um dia para o outro. Isto pode atrapalhar muito nosso processo de análise. Vamos verificar se as quantidades negociadas estão dentro do planejado pela nossa estratégia. Vamos realizar os ajustes iniciais para estabelecer uma base inicial de comparação. Em inglês, a gente dá o nome de baseline. É importante fixar um intervalo de data início e fim nessa etapa de teste. Nós iremos tabelar algumas métricas para termos noção do impacto das alterações do código-fonte no desempenho da estratégia. Também é muito importante manter um versionamento manual dos ajustes que queremos realizar. Cada vez que fecharmos uma versão, nós iremos salvar este código-fonte num arquivo TXT e guardar isso num repositório manualmente. Quanto ao intervalo de datas, temos que tomar cuidado para não utilizar todos os dados que temos disponíveis no histórico. A ideia é a seguinte: nós vamos guardar 50% dos dados mais antigos para fazer ajustes da estratégia e fazer a otimização dela. A fatia de 30% dos dados seguinte nós iremos utilizar para backtest. E os últimos 20% dos dados vamos utilizar para simular a operação real do robô. Esses últimos 20% você poderia arbitrar para outros valores, caso ache mais conveniente. Então vamos lá, vou abrir meu Profit e realizar essa primeira etapa. Então pessoal, para quem perdeu o primeiro vídeo desta série, nós vamos revisitar
qual o setup que nós estamos utilizando. É um setup de cruzamento triplo de média móvel, que vai operar swing trade de ações, só vai abrir posição comprada, utilizar médias exponenciais de 10 períodos, 50 e 200. Isso aqui é só um setup inicial. Na etapa de otimização nós vamos verificar qual que é a melhor configuração para as médias. A frequência gráfica será de 15 minutos. O sinal de compra vai ser quando houver o cruzamento da média intermediária acima da média lenta e a média rápida estiver acima da média intermediária. E a liquidação da posição comprada vai ser quando houver o cruzamento da média rápida abaixo da média intermediária. E a princípio essa estratégia não tem stop loss. Então essa parte de stop loss também será objeto da etapa de otimização da estratégia. Então agora nós vamos para o Profit, ver se nós estamos fazendo as restrições primárias para que seja bem aderente a essas regras aqui. Bom, então estou no Profit, né? Vou subir aqui, ó. A minha estratégia é a NTB Exec 3 Cross V1. Então vou salvar aqui. Vou colocar aqui 1.0, né? A primeira vez que eu fiz aqui foi em 16/9, já tem um tempinho. Nós demoramos um tempinho aí para poder produzir este vídeo de como melhorar o código-fonte, devido a demandas de outros vídeos. Mas aqui estamos. Nós configuramos então a média rápida 10, intermediária 50, lenta em 200. Essa daqui não é uma estratégia que opera apenas day trade, então não preciso verificar como uma restrição primária se as posições estão sendo carregadas e evitar que isso aconteça. Como a estratégia é naturalmente de swing trade, nós temos que verificar, na verdade, aqui seria a questão do tempo gráfico, né? Eu disse que é uma estratégia que opera em 15 minutos. E aqui o meu código está totalmente livre. Se eu colocar inadvertidamente, por equívoco, para rodar num tempo gráfico de 5, a estratégia vai rodar tranquilamente. Mas não foi feita para isso. Então nós vamos colocar aqui uma restrição. Então, se você tiver dúvida de como fazer isso, tem uma área chamada Snippets no site da NeoTraderBot. Lá tem vários códigos de exemplo. Então eu vou utilizar aqui um dos códigos que nós temos lá no Snippets. Então vai ser if, vou verificar se o graphic interval for diferente de 80 minutes, se for um gráfico diferente de minuto, ou, vou fechar aqui, né? Ou o offset do gráfico, graphic offset, for diferente de 15, então eu vou colocar um texto aqui, plot text, e eu vou fazer mudar para 15 minutos. Em seguida, cor do texto, série white, posição -1 abaixo da barra e tamanho do texto, 12. Vamos colocar para escrever na última barra também, né? Se isso daqui acontecer e last bar on chart, para ficar bem visível, né? Então, eu vou dar o plot text. Quando é que não vai cair nessa condição? Quando o intervalo do gráfico minuto e o offset for 15. Então aí eu vou executar minha estratégia. Else, eu vou dar o beguinho aqui e todo o resto da minha estratégia eu vou identar e vou colocar dentro da execução desse else. Pronto, então eu fiz uma restrição primária aqui. Minha estratégia só vai executar para 15 minutos. Eu vou evitar possíveis erros aqui por desatenção, colocar um gráfico de 5, gerar outros conjuntos de trades e canalizando de forma incorreta. Então a estratégia aqui está plotando os indicadores, sinal de compra aqui, né? Se já houver média lenta, aí eu vejo se a média rápida está acima da intermediária. Se houver um cruzamento da intermediária acima da lenta, deu um sinal de compra. Se eu tiver comprado e rápido estiver abaixo da intermediária, houver um cruzamento para baixo da intermediária, vou dar um sinal de liquidação. Se eu não estiver comprado nem vendido e tiver um sinal de compra, vai comprar mercado, tamanho da posição. Se eu estiver comprado e tiver um sinal de liquidação, vai fazer o comando sell to covered market, tamanho da posição. Observação que esses comandos aqui funcionam apenas em backtesting, que é a minha etapa atual. Eu não estou preocupado ainda com executar o robô no modo de automação, então não vou mexer com isso no momento, mas teria que fazer alguma adaptação aqui para executar de forma correta o meu robô no modo de automação. Então não é uma preocupação no momento. Ok, então finalizei essa etapa das restrições primárias do meu código-fonte. Não precisei executar nada em relação ao day trade. Se eu precisasse executar em relação ao day trade, eu faria aqui uma condição de horário. Vou só exemplificar aqui para vocês. Colocaria assim, se o time, que é o horário de abertura do candle, né, for maior ou igual a, por exemplo, 16:30, then close position.
poderia colocar and is bought, e eu estou comprado. Então isso aqui seria uma proteção de day trade, para garantir que as ordens não seriam carregadas para o dia seguinte. Mas como eu já disse, minha estratégia de swing não precisa disso. Então vamos prosseguir com o nosso vídeo. Pessoal, vou dar uma dica. Se vocês acessarem o site da NeoTraderBot, lá tem uma série de snippets mostrando pequenas tarefas. Temos códigos fontes de exemplo mostrando como restringir operações por horário, como aplicar técnicas de stop loss, como por exemplo stop loss móvel, break-even, como utilizar dupla confirmação, entre outros exemplos. Mas se você não achar nada relacionado ao que está procurando, você também pode deixar uma dúvida lá no nosso fórum, que alguém terá o maior prazer de te responder, e é até bom porque outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas irão se beneficiar da resposta. Este segundo passo é bem simples. Nós iremos tabelar algumas métricas para que possamos comparar o impacto das alterações do código-fonte no desempenho da estratégia. Eu vou utilizar uma planilha criada por mim e disponibilizada para toda a comunidade NeoTraderBot de forma 100% gratuita. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu entro para a comunidade? Basta acessar o site e criar um login. Não tem custo nenhum. Nunca terá. Então vamos para a tela que eu vou mostrar como tabelar na nossa planilha as métricas do baseline. Bom pessoal, agora vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade então ao nosso processo. Agora nós vamos criar um baseline. Então nós vamos rodar nossa estratégia sem nenhuma alteração no código, a fim de estabelecer um primeiro nível de referência para algumas métricas importantes. Antes de começar, eu vou fazer dois ajustes pequenos, um em relação à média. Aqui o código está como média, chamando a função média, que é uma média aritmética. Na verdade, a gente especificou média exponencial. Então, vou alterar aqui para exponencial. No momento que eu estava tentando montar o roteiro deste vídeo, né, os valores utilizados de, se não me engano, 10, 50, 200, estavam muito fora de que seria uma situação razoável para valores dessa média. Então, isso dificulta muito, pode até inviabilizar esse processo de ajuste. Então, o que eu fiz? Eu mudei aqui para 10, 30 e 50. Esses valores dos parâmetros das médias nós não vamos ficar alterando agora daqui para frente. Ele vai ficar mantido constante, 10, 30 e 50 até o fim deste processo. Na etapa de otimização é que nós vamos testar outros valores, né, e verificar se tem alguma configuração melhor. Mas a gente precisa estar próximo de um ponto de operação razoável em que mudanças de código-fonte reflitam em alterações e impactos nas métricas. Feitas essas alterações, então, eu vou executar aqui o meu código. E vamos habilitar a aba Estatísticas. Aqui na aba Estatísticas, na área de Estatísticas, nós temos algumas abas. Resumo, Operações, Gráfico de Operações e Patrimônio. Eu vou clicar aqui em Resumo, e aqui nós temos aqui o que seria o resultado da execução na janela de tempo aqui dos dados. Nós precisamos padronizar qual que é a janela de tempo e qual a quantidade de contratos que vamos utilizar de início a fim nesse processo. E eu vou colocar aqui então a quantidade em 100 ações da Petrobras, o lote mínimo, e aqui eu vou voltar aqui no eixo para descobrir qual que é a data mais antiga de dado que eu tenho aqui no histórico. Os dados remontam a janeiro de 2017. Então eu dei a sugestão de dividir 50% para fazer teste e otimização, os próximos 30% para poder fazer backtesting e os últimos 20% para poder fazer uma execução em tempo real ali para verificar, antes de colocar na prática, como é que foi o resultado do robô com dados ainda não vistos. Você pode variar esse percentual, não é fixo. Então aqui eu vou utilizar, por conveniência, né, como tem muito dado disponível, eu vou utilizar de 2017 a 2021 como dado de ajuste de código e otimização. De 2021 a 2022 eu vou utilizar como backtesting e de 2022 em diante nós vamos poder utilizar o modo de automação e rodar o robô em tempo real para ver qual que é o desempenho dele. Então a gente não vai pegar o primeiro dia de 2017 porque se eu demorar 3 meses fazendo esse processo com o robô, aqui no Profit eu não tenho como carregar dados históricos. Então são só os dados disponíveis. Então, para dar uma margem, eu vou colocar começando em 1º de abril de 2017 e terminando em 30 de junho de 2021. Esses serão os dados para a gente testar e otimizar. De 1º de julho de 2021 até 1º de julho de 2022, eu vou utilizar como os dados de backtesting. E, a partir de 1º de julho de 2022,
eu vou utilizar para executar meu robô em tempo real e ver dentro do módulo de automação como que a estratégia vai se comportar. Então hoje nós estamos tratando apenas de ajuste de código e posteriormente vamos tratar sobre a otimização desse código. Uma informação importante que a gente não vê por aí, eu tirei aqui as sinalizações, é observar os dados nos quais nós estamos fazendo todo este processo. Você observa aqui que no início a gente tem uma região aqui de consolidação da Petro 4, né, até quase o fim, até setembro de 2017. Em seguida nós temos uma valorização, um declínio e aí nós presenciamos um momento de alta nos papéis. Até chegar a Covid aqui, ter essa quebra estrutural aí, vira R$6 aqui o preço do papel. E depois de 2020, né, em março, a gente experimenta um período também de alta. Então nós temos que ter claro na nossa cabeça que a gente está fazendo todo o processo de ajuste de código, de otimização, depois de backtesting, em um cenário onde o plano de fundo é o papel em alta. Então a nossa estratégia, naturalmente, durante a otimização, durante todo o processo, ela vai se adequar mais a este momento onde o plano de fundo é um plano de fundo de alta. Então isso é uma informação importante. Às vezes é bom, quando a gente tem dos dados históricos, situações de mercado mais balanceadas, momentos de consolidação, momentos de alta, momentos de baixa. Há quem até prefira fazer o ajuste de código e a otimização para períodos específicos, tipo período de consolidação, alta, baixa. Há estratégias que funcionam melhor em determinadas situações. Então tudo isso é importante ter em mente, né, na hora que a gente está fazendo aqui, para não se iludir com resultados que podem vir a ser interessantes aqui no backtesting, mas que na prática, talvez a situação de mercado, quando você vai colocar em robô em tempo real, seja totalmente adversa ao que você usou durante todo o treinamento ou a definição dos parâmetros. Feita essa ressalva, vamos estabelecer então aqui nosso baseline. Ó, são 100 papéis da Petrobras e eu vou colocar aqui no período de análise essa data que eu falei. 1º de abril de 2017 até 30 de junho de 2021. Ok. Vou executar e aqui embaixo nós temos o resultado do nosso código-fonte, da nossa estratégia para o período selecionado para aquela quantidade de ativos na Petro 4, na janela de 15 minutos. Eu posso clicar com o botão direito aqui na aba Resumo e clicar em Exportar dados. Vou fazer isso para vocês verem o que será gerado. Eu vou colocar então na pasta Estratégias Profit, na minha estratégia, eu vou colocar aqui Baseline Relatório Profit. E exportou. Então eu vou lá na pasta e vou abrir este PDF que foi criado para vocês verem o conteúdo dele. Bom, então abri o relatório aqui. Vocês perceberão que todas as informações que estão aqui são exatamente as mesmas das informações que estão lá na aba Resumo. Agora, este formato PDF não é nem um pouco útil para a gente. Como é que você vai utilizar isso daqui? Você vai ficar copiando campo a campo aqui para jogar para uma ferramenta que é mais útil para você analisar os dados? Não faz sentido. Você vai perder tempo com isso, totalmente ineficiente. Então, assim, para um relatório PDF, até a aparência dele tá ruim, né? Porque poderia ser um pouco mais bonitinho aqui. De fato, não agrega muito ter essa ferramenta de exportar o PDF. Então, eu vou fechar. Era só para te mostrar o que isso faz. O que nós estamos realmente interessados é aqui na aba de Operações, em exportar os trades realizados. Então, a gente vai verificar primeiro se os trades ficaram dentro da janela especificada. 1º de abril. Então, o primeiro começou em 7 de abril. E a data fim era 30 de junho de 2021. Vamos ver o último trade realizado. 30 de junho de 2021. Foi encerrado ali. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, Exportar dados, e vou salvar estes dados. Toda execução que nós fizermos de código-fonte, que nós acharmos que é útil guardar, a gente vai guardar no histórico. Então, eu vou dar um nome aqui. Pode ser assim, Trades Baseline. Pronto, essa informação você não perde mais, você não vai gastar mais tempo executando isso de novo. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar uma ferramenta criada pela comunidade, que chama Analisador de Trades, que é uma planilha Excel atualmente, e nela eu vou reunir todas as execuções dos ajustes do meu código-fonte para ter num único ambiente uma forma de comparar as principais métricas de desempenho da nossa estratégia. Então essa ferramenta é uma ferramenta para ajudar você neste processo.
Então eu vou baixar lá no site, vou mostrar aqui onde baixar, nós vamos utilizar ela. Eu estou aqui no site da NeoTraderBot, eu vou clicar aqui então em ferramentas, e aqui em ferramentas vão ter as ferramentas disponíveis aos membros da comunidade. Para você se tornar membro, basta criar um login aqui no site, não tem custo nenhum, é gratuito. A única ferramenta que nós temos no momento é o analisador de trades, mas a gente pretende lançar novas ferramentas em breve. Então eu vou clicar aqui, observe que eu já estou logado no site. Se você não estivesse logado, seria solicitada a criação de um usuário. Em seguida eu vou clicar aqui no link download do analisador de trades. Fiz o download aqui, vou abrir a pasta e vou jogar para dentro da pasta que eu estou trabalhando para ajustar o meu código-fonte. Então recortei aqui a planilha e vou colar aqui na pasta. Então agora eu vou abrir o nosso analisador de trades. Abriu a planilha, possivelmente vai aparecer esta mensagem para você também, de modo de exibição protegido, é só habilitar a edição. Nessa primeira aba chamada Leia-me, nós vamos ter aqui a versão da planilha, é 1.1, a data de publicação dela, o criador, no caso fui eu, e aqui um disclaimer de que é uma planilha para fins exclusivamente didáticos, ou seja, visa dar suporte ao processo de ajuste e implementação de estratégias até que o usuário alcance uma versão final adequada e estável. Então aqui para baixo tem as orientações de como utilizar e no final tem um log de alterações. Então toda vez que alguém sinaliza algum problema ou sugere alguma melhoria, eu venho, modifico a planilha, coloco no site de novo e mantenho o histórico aqui. Que é uma boa prática ter um changelog para os usuários, né? O Profit deveria manter também essa boa prática. E complementando, esta é uma planilha totalmente aberta, não tem nenhuma proteção. Se você quiser modificar ela, pode modificar da forma que você quiser. Ela foi feita pela comunidade, para a comunidade, então é para servir aos membros. Fiquem à vontade para melhorá-las, mandar de volta, falar, olha, eu criei umas funcionalidades interessantes aqui. Por enquanto está em planilha, no futuro a ideia é a gente até evoluir isso para um sistema web, colocar isso disponível online para vocês, mas no momento a gente, para apresentar o conceito e até para as pessoas começarem a utilizar e adquirirem esse hábito, então está no formato planilha. Nós vamos utilizar primeiramente a aba Trades. Na aba Trades nós vamos armazenar todos os trades realizados. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Windows Explorer, vou abrir o arquivo CSV que contém os trades do baseline e vou trazer os dados para aqui para dentro. Então abri o arquivo de trades baseline, vou copiar este intervalo de dados, voltar para o analisador de trades, clicar com o botão direito em A2 e colar como valores. E aqui eu vou dar um nome para esse conjunto de dados. Como eu sou muito original, eu vou chamar de baseline. Eu preciso dar esse nome para todas as linhas de dados que tem os trades aqui do baseline. Foi o que eu fiz agora. Pronto, trouxe os trades para cá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir na aba Log de Ajustes. E aqui eu vou preencher as informações básicas. O ativo que eu estou utilizando, Petro 4. Quantidade negociada, 100 ativos. Gráfico, é o de 15 minutos. Data início do intervalo de dados do meu teste, 1/4/2017. Data fim, 30/6/2021. Aqui nesta aba nós temos uma tabela que vai reunir num único local todas as principais métricas que nós vamos utilizar para avaliar os impactos de adequações no código-fonte na estratégia. Então nós vamos colocar aqui no identificador baseline, que foi o nome que eu dei lá para os dados de trades. Aqui eu vou colocar execução de baseline. A motivação aqui é a versão sem ajustes. Então eu obtive um lucro líquido de R$ 540,03, foram realizados 218 trades, uma taxa de acerto de 39,4% e um risco-ganho de 1,9%. O que eu quero fazer nos ajustes de código-fonte? Eu quero melhorar o risco-ganho, né? Ou seja, eu quero em média ganhar mais do que quanto que eu perco, eu quero acertar mais, e se eu conseguir fazer isso, melhorar esses dois aqui com menos trades, melhor, eu vou pagar menos corretagem. Mas se minha taxa de acerto for muito alta, então na verdade eu quero também fazer mais trades. É uma relação de equilíbrio, então vai depender desses três fatores aqui, quantidade de trades, taxa de acerto e risco-ganho, para eu poder saber qual que é o resultado líquido da minha estratégia. Meu foco não vai estar inicialmente no resultado líquido. À primeira vista a gente pode até ver o resultado líquido para poder ver, melhorou, piorou. Mas o que a gente quer ver se melhorou ou piorou de fato é a taxa de acerto e o risco-ganho.
Então pode ser que seu risco-ganho melhore muito, né? Seja lá 3, 4, mas a sua taxa de acerto diminua bastante. Em consequência, talvez você tenha poucos trades, e aí você vai ter um resultado líquido pior do que uma estratégia que opera muito, que tem uma taxa de acerto talvez um pouco mais alta, mas tem um risco-ganho muito mais baixo. Então isso é um equilíbrio. Você tem que definir para você quais são os critérios de desempenho, né, mínimos aceitáveis para você para uma estratégia. Então tá bom. Então esse aqui é o nosso baseline. Agora eu vou para a aba Analisador de Trades para mostrar o que a gente consegue visualizar por aqui. Vou clicar aqui em Conjunto de Dados e aqui vai me listar os nomes que estão lá na tabela de log de ajustes. Por enquanto só tem baseline. Então aqui eu tenho mais informações do que eu tenho lá. Eu tenho aqui o lucro total, o prejuízo total, qual foi o meu drawdown máximo, 255, qual foi o meu maior prejuízo em sequência. Ou seja, drawdown máximo é se você pegar a curva de patrimônio, é o momento em que eu tinha um determinado patrimônio e eu fui tendo uma sequência de operações perdedoras. Posso até ter tido operações vencedoras no meio do caminho, mas perdi. Então a maior diferença entre topo e fundo será o meu drawdown máximo. Maior prejuízo em sequência é justamente isso, é de trade a trade, qual que é a sequência de trades com prejuízo que resultou em maior prejuízo. Então foi uma sequência que me causou R$ 207 de prejuízo. A taxa de acerto aqui eu tenho a quantidade de trades, trades com lucro, zerados e com prejuízo. No risco-ganho eu tenho 1,9, o lucro médio das operações é 25,78 e o prejuízo médio 13,60. Aqui nós temos uma diferença para o Profit, que eu acho que o Profit não faz isso de forma adequada. Vou explicar como que o Profit faz. O Profit pega a quantidade de lucro, né, e divide pela quantidade de trades com lucro, 86, e daria um valor. O que esta planilha faz? Pega a quantidade de lucro e divide pela quantidade de trades com lucro e trades zerados, para poder dar um lucro médio mais real para você. Obviamente você vai ter um risco-ganho um pouco menor, mas é uma conta mais real. O Profit simplesmente ignora as operações que foram zeradas, mas as operações foram feitas, foram realizadas, tiveram lucro zero. Então eu poderia contabilizar elas como operação com lucro, operação com prejuízo. Eu prefiro contabilizá-las como operação com lucro, porque eu vou ter um indicador mais conservador. Se eu considerasse elas como operações com prejuízo, eu estaria, na verdade, reduzindo o prejuízo médio das operações que tiveram, de fato, prejuízo. Então eu teria uma relação risco-ganho até mais alta. A gente não quer se iludir nesse processo, então eu coloquei aqui da forma que eu acho mais adequada. Por fim, a gente tem a quantidade de trades, 49, e o tempo médio, está aqui em dias, então vai listar aqui em dias. Você pode mudar aqui para outra escala de tempo. Se a sua estratégia opera day trade, né, talvez seja mais conveniente colocar horas, minutos, segundos, aí é com você. Embaixo nós temos a segmentação por posição, a nossa estratégia só faz compra, então o lado direito aqui vai estar vazio, mas a gente teria aqui, neste caso nós temos exatamente os mesmos dados que aqui em cima, mas se a gente tivesse compras e vendas na estratégia, teria aqui os trades de compra, os trades de venda. E aqui uma segmentação por horário, então a gente verifica aqui os trades que foram abertos na parte da manhã, na parte do almoço, no horário da tarde e no fim do pregão. Qual foi o resultado líquido por horário de abertura? E como é que eu sei os horários de que é de manhã, almoço, tarde, fim do pregão? Clique aqui sobre uma das abas com o botão direito, Reexibir, vai ter a aba Parâmetros que está oculta, e aqui você pode definir o horário de início da manhã é 9 horas, o horário de início do almoço 11h45, o horário de início da tarde 13h45, ou seja, o almoço será de 11h45 até 13h45, e o horário de início do fim do pregão 16h45. Então aqui está aberto, personalizável, você pode adequar da forma que achar melhor. Vou ocultar aqui, que a gente não manipula esse tipo de informação o tempo inteiro. Voltei, então nosso baseline está criado e agora a gente vai prosseguir aqui no nosso fluxo. Bom, esse é o primeiro passo efetivo do roteiro, no qual iremos fazer ajustes no código-fonte da estratégia. Iremos analisar os trades realizados e inspecionar no gráfico quais foram os motivos que levaram as operações a ter prejuízo, tendo em vista os sinais de abertura de posição. Em outras palavras, queremos reduzir a chance de falso positivo, ou seja, queremos evitar que sejam abertas posições quando a probabilidade de fracasso for
for alta. Queremos, no final das contas, melhorar a taxa de acerto da nossa estratégia. Nós não queremos ficar mudando parâmetros de indicadores que estão sendo utilizados. Deixaremos esta parte para o processo de otimização, quando o nosso código-fonte já estiver refinado. Observe que o resultado esperado desta etapa é que haja uma redução da quantidade de operações. Se as operações da estratégia forem muito longas, pode ser que, ao evitar que uma operação seja realizada, um sinal de compra ou de venda seja ativado posteriormente e acabe contrabalanceando a redução da quantidade de operações com uma nova operação que não foi disparada antes porque já havia uma posição aberta naquele momento. Então não se assuste, o esperado é que haja redução da quantidade de operações porque estaremos filtrando os momentos de abertura. E gostaríamos que essa redução da quantidade de operações venha acompanhada da melhoria da relação risco-ganho e da taxa de acerto. A última métrica que iremos observar é o saldo líquido da estratégia, porque isso é apenas uma consequência da quantidade de operações, da taxa de acerto e da relação risco-ganho. Então me acompanhe que nós vamos aplicar isso no nosso algoritmo de cruzamento triplo de média. Então, pessoal, no esforço de tornar este vídeo mais rápido, o que eu fiz foi proceder os ajustes aqui dos pontos de entrada da estratégia, já deixar aqui no código-fonte. Então foram esses ajustes aqui que eu fiz. Muito pontual, né? Então a primeira regra que a gente mudou foi essa daqui, uma proteção de gap. Depois, a segunda regra que eu identifiquei foi verificar que a média lenta estava numa tendência de alta, ou seja, F média lenta tem que ser maior que o período anterior e F média lenta do período anterior a este. Ou seja, nos últimos dois candles, a média lenta tem que estar num período de movimento de alta, porque a nossa estratégia só está comprando. Não tem sentido a minha média lenta estar no período de baixa, né? E eu comprar ali, porque eu estou apostando numa reversão e a chance de eu acertar é pequena. E por último, a média rápida também tem que estar em alta. Então a média rápida atual tem que ser maior do que a média anterior, média rápida anterior, e a anterior maior do que a do período anterior. Então, estas foram as três condições que nós colocamos para que houvesse a sinalização de compra. Eu modifiquei isso no código, eu rodei uma vez, e aí eu mudei um pouco a ordem, tá, gente? Eu vou pedir desculpas aqui, mas primeiro eu coloquei esta regra aqui da média lenta, está em alta, que é o mais óbvio, né? Tipo, você caracterizar um momento mais no plano de fundo de alta. Aí depois eu fiz a questão da proteção do gap e por último eu fiz a média rápida também está em alta. Eu recalculei lá os trades, né, e coloquei aqui na planilha, no analisador de trades. Meu primeiro ajuste, a média lenta deve ser ascendente nos últimos dois candles. Me deu um resultado praticamente igual, 541 termos líquidos, reduziu para 211 operações. A taxa de acerto ficou praticamente inalterada e teve um risco-ganho aqui de praticamente igual. Ou seja, é uma proteção interessante, mas que não teve muito impacto nas métricas. Em seguida, a limitação de distância da média rápida. Então a média rápida, para ter aquela proteção de gap, né? Colocando naquela condição, o resultado foi de 566.41, reduziu para 204 operações, aumentou um pouquinho mais a taxa de acerto, e o risco-ganho ficou praticamente inalterado também. Mas está indo no caminho certo, né? A gente saiu de 540, está 566, então a gente está progredindo aqui nos ajustes. O último ajuste do ponto de entrada, da abertura de posição, foi a média rápida estar ascendente, ou seja, não pode haver o cruzamento da intermediária acima da lenta e a minha média rápida caindo, porque no curto prazo isso aqui já vai ser encerrado lá na frente, né? Então a chance de ter uma operação com prejuízo é alta. Introduzindo mais esta regra, a gente teve um acréscimo aqui mais significativo, de R$60, reduziu as operações um pouquinho, em 11 operações, a taxa de acerto melhorou um pouco, e o meu risco-ganho ficou também um pouco constante aqui, né? O risco-ganho não está alterando muito aqui com esses ajustes no código-fonte. Eu vou vir aqui em analisador de trades e vou colocar aqui no terceiro ajuste. Lembrando que esses ajustes não são individuais, eu pego a primeira versão, eu altero, aí quando eu faço uma alteração, eu estou alterando em cima da versão que já foi alterada, então a gente está acumulando esses ajustes, nos resultados a gente está acumulando esses ajustes. Então vejam bem aqui, ó, o lucro médio das operações é de 25,38, o prejuízo 13,51. Nossa taxa de acerto ainda está baixa, né? Então acaba que essa estratégia não está muito interessante ainda.
a gente teve um lucro líquido de R$620. Aí quando a gente avalia aqui então por horário, aqui nós temos a soma do resultado das operações que foram abertas de manhã, na hora do almoço, à tarde e no fim do pregão. Então assim, se reduzir a abertura de posição na hora do almoço, vai reduzir aqui um pouquinho o prejuízo, né? Mas não é muito significativo. Ok, então superamos essa etapa aqui do processo, que é refinar os pontos de entrada na nossa estratégia. Vamos então prosseguir. Bom, vocês observaram que podemos implementar diferentes ajustes. A importância de manter o versionamento do nosso código-fonte é para que a gente não se perca neste processo e que tenhamos uma memória salva de quais ajustes foram mais efetivos. Sempre que fizer alguma alteração mais significativa no seu código, pegue a estratégia, salve como um TXT numa pasta e mantenha um controle dessas alterações que estão sendo realizadas. Assim você não corre o risco de ficar perdido no futuro, sabendo qual foi a alteração que deu o melhor resultado. Bom, esta etapa é um pouco diferente da anterior. Na etapa anterior, a gente estava preocupado em reduzir a quantidade de falsos positivos. Nesta etapa, nós queremos identificar uma situação comum nas operações que ainda estão dando prejuízo. Estamos procurando coisas do tipo: maior parte das operações com prejuízo são posições abertas entre tal e tal hora, ou ocorreram quando o mercado estava lateralizado, ou quando o plano de fundo do mercado era um movimento altista ou baixista. Enfim, tentaremos generalizar qual seria uma situação comum para as operações que ainda estão dando prejuízo. Antes de irmos para a tela, vou fazer uma ressalva bem importante. Não é porque estamos trabalhando em etapas que precisamos fazer ajustes no nosso código-fonte para cada etapa. Nós só vamos proceder com ajustes no nosso código-fonte se for interessante realizar ajustes naquela etapa. Possivelmente vão existir etapas em que não há necessidade de fazer ajuste nenhum. Então esta situação precisa ser avaliada por você na estratégia que você está implementando. Bom, nessa etapa agora, nós não estamos mais interessados em filtrar de acordo com as regras de abertura de posição. Então a gente já superou essa etapa, a gente pode até voltar atrás em algum momento se a gente achar que precisa, mas agora nós vamos prosseguir tentando identificar em que situações de mercado nossa estratégia funciona melhor. E assim, tratando de cruzamento de média, é um tanto quanto óbvio, né, que é uma estratégia de seguir tendência. Então, nos momentos de consolidação, quando o preço começa a variar entre um topo e um fundo, ali não é um bom momento para a gente utilizar uma estratégia de cruzamento de média, porque você tem a chance de ter operações com prejuízo muito maior. Você quer pegar movimentos de tendência. Então, o que eu fiz? Eu peguei o gráfico aqui, onde eu estou utilizando uma estratégia, e coloquei um indicador de topos e fundos aqui da Nelogica, né? Para identificar, aí eu coloquei aqui o parâmetro 4, né? Então se tiver 4 candles ascendentes, identifica um fundo, 4 candles descendentes, um topo. Então aqui você pode perceber que essa operação aqui, por exemplo, deu prejuízo pequeno. Essa daqui também foi encerrada aqui. Então, nesses momentos de consolidação, não vale a pena utilizar a estratégia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai evitar que sejam abertos trades. Se for emitido um sinal de compra quando o preço estiver entre o topo e o fundo, ou quando estiver abaixo de um fundo, porque estaria no movimento de baixa de mercado. E como nossa estratégia só está fazendo compra, então a gente vai tentar filtrar aqui os momentos para abrir posição quando houver cruzamento de média, superando topos, que é quando o mercado iria andar. Nossa estratégia só compra, então seria a melhor situação para ela. Como que eu fiz isso no código-fonte? Então aqui eu já tenho um código-fonte pronto, para a gente poder ganhar tempo. O que eu fiz? Eu precisei definir mais 3 variáveis. FTB Detector, Top Bottom Detector, F último topo, F último fundo, que são do tipo float. Então aqui embaixo, quando eu calculo as médias, eu também vou receber o retorno da função Top Bottom Detector, com parâmetro 4. Novamente, esse parâmetro 4 aqui é mais um grau de liberdade da estratégia, é mais um parâmetro que eu posso utilizar para otimizar a estratégia depois. Aqui está como 4, mas depois a gente vai substituir isso por uma constante. Vamos colocar lá no cabeçalho da estratégia, porque na fase de otimização a gente pode variar isso para 3, 4, 5, pode ser um valor diferente. Então, se o FTB Detector, que é o valor retornado por essa função, for diferente de 0, e este valor que retornou for maior do que o fechamento, significa que foi identificado um topo. Então, o F último topo vai ser igual ao valor identificado. Se for menor que o valor de fechamento atual, significa que foi identificado um fundo. Então, aqui eu vou ter nessas duas variáveis, F último topo e F último fundo,
os últimos topos e fundos identificados. E aqui é onde eu emito a ordem de compra para abertura de posição. Então aqui é a primeira condição que eu coloquei. Eu identifico se o preço de fechamento, o close, está abaixo do topo e acima do fundo. Ele tem que estar fora desse intervalo. Mas fora do intervalo também engloba ele estar abaixo do fundo. Então são dois ifs alinhados. O primeiro para identificar que está fora desse intervalo e o segundo para identificar que não está abaixo do último fundo. Ou seja, eu só vou pegar esta situação aqui. Quando ele estiver acima do topo, e aí todas as outras condições permitirem o cruzamento da média, estiver dentro de todas as condições que eu já filtrei na primeira etapa, eu vou abrir a posição de compra. Feito isso, eu rodei aqui. Após a execução aqui, eu peguei como eu fiz nas etapas anteriores. Salvei os trades lá na minha pasta da estratégia, salvei o código-fonte, exportei os trades para dentro do analisador de trades, e agora nós vamos ver as informações lá dentro. Então observem, eu estou aqui já na versão 5, né? A versão primeira foi o baseline, fiz 3 alterações aqui para refinar minha entrada. Nesta versão 5, eu estou fazendo um filtro de situação de mercado. Eu peguei o indicador de topo e fundo, utilizei ele, né, para evitar operar em regiões de consolidação. Então observem que também já deu um resultado acima do melhor resultado que eu tinha anteriormente. A minha quantidade de trades diminuiu significativamente, né, para quase 1/3, para 66 trades. Em compensação, minha taxa de acerto aumentou bastante, aumentou 15%. E o meu risco-ganho também melhorou de uma forma mais significativa, que teve um pouco mais de 10% de incremento aqui no risco-ganho. Então foi uma mudança boa no código-fonte. Se a gente vier aqui analisador de trades e filtrar então por este conjunto de dados, vamos perceber aqui que o lucro médio por operação está em 26,95, o prejuízo médio reduziu para 12,4. Vamos acessar novamente aqui o relatório do Profit em gráfico de operações, para a gente poder ver o gráfico aqui, tá vendo? Quando dá lucro, os lucros estão bem acima dos prejuízos. Sem a gente não ter feito nada ainda em relação à saída e gestão de risco, já está uma estratégia interessante aqui, né? A curva de patrimônio, no período analisado aí, está ascendente. Até o momento a gente tem feito alterações positivas aqui para a estratégia. Próximo passo, vamos analisar o que não se vê na tabela de trades. Neste passo, não estamos mais interessados nas operações que foram realizadas, e sim nas operações que não foram realizadas. E por que não foram? Então nós vamos colocar as lentes do nosso algoritmo original e vamos pesquisar quais operações poderiam ter sido criadas e dado lucro e que não foram criadas, não foram abertas posições. Eu sei que é difícil, mas a gente vai fazer um esforço enorme para não modificar as regras do nosso algoritmo original. Ou seja, se a regra para abertura de posição é o cruzamento de média, eu não vou ficar criando outra forma de abrir posição, tipo o cruzamento de média mais outro indicador. Não, se você fizer isso, a gente está alterando o nosso algoritmo. Não é o objetivo dessa etapa. O que nós podemos fazer é trabalhar no relaxamento da regra de abertura de posição. Por exemplo, se a abertura de posição ocorreu nos últimos 3 períodos, 4 períodos e houve uma confirmação X. É uma etapa difícil, eu sei, mas vamos para a tela e vamos tentar aplicar ao nosso algoritmo. Com relação a oportunidades perdidas nessa estratégia de triplo cruzamento de média, eu verifiquei os gráficos aqui, fiz uma análise minuciosa no período que a gente estabeleceu de teste, de 2017 até 2021, e não identifiquei nada relevante que eu pudesse modificar no código para poder aproveitar alguma oportunidade. E aí, só para dar uma ideia para vocês, o que poderia ser? O que a gente poderia fazer? Toda essa análise de cruzamento a gente está fazendo no momento do candle, né? Eu poderia modificar o meu código para tentar pegar, assim, às vezes uma única condição não estava satisfeita naquele momento. Então eu poderia pegar o cruzamento, se ele ocorreu 3 candles para trás, né? E verificar se nos próximos 3 candles o resto das condições também vão se tornar verdadeiras, emitindo uma abertura diferida da posição. Eu verifiquei aqui pelos indicadores lá no gráfico e não vi nenhum ganho em fazer esse tipo de alteração. Lá no site da TraderBot nós temos snippets explicando como fazer dupla confirmação ou múltiplas confirmações para abertura de posição. Então, se vocês quiserem fazer isso em suas estratégias, é só acessar os snippets e baixar esse código e adaptar para o seu uso. Em resumo, então, nessa etapa a gente não precisou fazer nada. E é assim mesmo, vocês nem sempre vão fazer alguma coisa em cada etapa.
Pode ser que alguma etapa não tenha o que fazer, então a gente vai passar para a próxima etapa. Bom, até o momento já nos preocupamos em como abrir as posições, por que abrir as posições, por que naquele momento, quais operações poderiam ter sido criadas e que não foram. Então agora nós iremos para a etapa de verificar como estão sendo encerradas as posições. O objetivo é então analisar se as operações estão sendo encerradas no momento adequado ou se está havendo algum atraso para o encerramento de posição que está reduzindo o lucro das operações. Poderíamos utilizar, por exemplo, uma projeção para tentar antecipar o fechamento de uma posição em um momento mais vantajoso. Observe que não estamos tratando de gestão de risco das operações. Eu acredito que isto deve ser realizado na etapa de otimização. Por exemplo, se você utilizar um stop loss móvel ou um stop loss com break-even, essas são duas possibilidades diferentes que nós poderíamos otimizar para cada técnica os valores do stop loss e verificar isso na etapa de otimização. Então nós não vamos fazer isto nesta etapa, nós vamos apenas verificar como as posições estão sendo encerradas e se tem alguma forma de melhorar o encerramento destas posições. Então vamos para a tela e vamos ver se nesta etapa há algo a ser feito no nosso algoritmo de cruzamento triplo de média. Nessa etapa de refinamento de fechamento de posições, nós vamos verificar como melhorar a nossa lógica de fechamento de posições. A gente não quer mudar a lógica de fechamento de posições, mas a gente quer mudar alguns aspectos de programação que podem, às vezes, resultar num fechamento mais interessante. Eu percorri aqui todos os dados históricos da janela de teste que a gente estabeleceu, e a única forma que eu pensei que poderia, talvez, auxiliar, já que a regra para fechamento é a média rápida cruzando abaixo da média intermediária, essa é uma regra meio que fixa, Como é que eu vou relativizar isso? Então a única forma que eu pensei é tentar projetar a média rápida 2 candles à frente. Assim eu poderia ganhar 2 candles de antecipação caso haja uma probabilidade alta de encerrar a posição. O que eu fiz no meu código? Vou mostrar aqui. Eu calculei então, se a média rápida atual for menor do que a média rápida do candle anterior, significa que está em queda. Então eu vou projetar, e a projeção vai ser o valor atual menos 2 vezes esse delta, a diferença da média anterior para a média atual. Então eu crio essa projeção e se essa projeção for menor ou igual à média intermediária atual, eu vou encerrar a posição. Então, incluído esse trecho no código, eu rodei novamente a estratégia e obtive este resultado aqui. Exportei então os trades realizados aqui, nas operações e joguei no analisador de trades. Vamos abrir lá. Aqui estão os resultados. Então, em relação à minha última versão do código, que é o filtro de situação de mercado, em relação ao resultado líquido, piorou significativamente. Houve uma redução da taxa de acerto, mesma quantidade de operações, e houve uma melhoria na relação risco-ganho. Mas essa melhoria aqui não foi suficiente para contrabalancear a diminuição da taxa de acerto. Então, até o presente momento, eu talvez tentaria manter a utilização deste código-fonte aqui, sem fazer uso dessa projeção, porque eu acho que a projeção não vai ser tão efetiva. Eu acho que a gestão de risco adequada das operações, com stop loss móvel, vai ter um resultado mais interessante do que ter essa projeção. Dito isso, vamos para a próxima etapa. Este passo se aplica às ordens a mercado utilizadas para abrir posição. Eu já falei isso em outros vídeos do canal e vou continuar reforçando que a Nelogic não permite executar ordens a mercados no tick, e sim no fechamento do candle. Em alguns momentos, em algumas situações, isso pode ser desvantajoso para a nossa estratégia. Eu acho que essa decisão deveria caber ao programador, se a ordem deve ser enviada no tick ou no fechamento do candle se a condição for confirmada. Mas enquanto a Nelogic não refatorar as funções de ordens permitindo este tipo de parâmetro e esta liberdade ao programador, nós podemos tentar contornar um pouco este problema. E seria a ideia de superamostrar a sua estratégia para operar numa frequência maior. Observem que eu não estou dizendo que você deve superamostrar sempre a sua estratégia. Nós temos que verificar caso a caso se superamostrar pode trazer algum benefício à sua estratégia. Pode ser que não traga, não vale a pena fazer isso. É esta análise que iremos fazer nesta etapa. Bom, nessa etapa a gente vai tentar melhorar a tempestividade das ordens na nossa estratégia.
Então é uma estratégia que roda em 15 minutos. Em 15 minutos o preço pode andar bastante. E a gente não tem atualmente no Profit uma opção para a ordem a mercado ser executada no tick. Tem que aguardar o candle fechar para entrar no preço de abertura do próximo candle em backtest, né? E no modo de automação vai enviar uma ordem de mercado quando o candle fechar. Poderíamos pensar que um sinal de compra poderia ser sinalizado nos primeiros 5 minutos do candle, mas teria que aguardar 10 minutos para abrir a posição. Então o que a gente pode fazer nessa etapa é super amostrar nossa estratégia, a frequência da janela gráfica, para ver se isso tem algum resultado positivo na estratégia. Eu vou fazer isso da forma mais fácil, né? Nem sempre dá para fazer isso, mas como eu estou utilizando médias móveis, eu vou tentar só super amostrar e quantificar os períodos das médias de maneira mais adequada. Então o que seria fazer a super amostragem? Eu começaria aqui pelo ativo que está em 15 minutos Petro 4, eu poderia colocar aqui 5 minutos. E aqui no meu código, o meu código vai executar do mesmo jeito, mas eu preciso adequar ele para rodar em 5 minutos. E como que eu faço isso? Eu multiplico por 3, 15 dividido por 5 minutos dá 3. Então eu tenho que aumentar em 3 vezes a quantidade de períodos das minhas médias. Para média rápida, intermediária e para lenta. Aqui no detector de topos e fundos, eu vou estar trabalhando agora com 3 candles para cada candle que eu tinha de 15 minutos. Então aqui eu multipliquei por 2. Só para poder verificar esse impacto, né? Poderia ser 7, 6, 9, 10. Não tem uma conta fechada para isso, né? Então eu coloquei aqui 8. E rodei essa estratégia. Qual que é o problema de colocar 5 minutos aqui, gente? É que quando você coloca 5 minutos, o acesso aos dados históricos se reduz. Você não tem mais dados até janeiro de 2017. Eu só tenho dados para 2020, abril de 2020. Então isso reduz muito a janela de teste, o que é muito ruim. Eu rodei com 5 minutos, a estratégia super amostrada, de abril de 2020 até junho de 2021, e depois rodei com a janela de 15 minutos em cima dos mesmos dados. Então eu rodei e exportei os trades e trouxe para cá. Você percebe que o resultado líquido é muito menor porque a gente está operando aqui numa janela muito menor do que essa que a gente definiu anteriormente. Então aqui é só para efeitos comparativos, né? A minha super amostragem em 5 minutos resultou em 17 trades, com uma taxa de acerto de 52,9 e um risco-ganho de 2,76. Um resultado interessante. Só que nessa mesma janela de dados, né, de abril de 2020 em diante, utilizando a versão 6, que é a versão com a projeção de média rápida, que também não foi o melhor resultado até o momento, né? A versão 5 é a versão que manteria, obteve um resultado melhor, né? Em termos de resultado líquido, fez mais operações, acertou um pouco menos, mas teve um risco-ganho melhor do que a estratégia super amostrada. Em resumo, não vale a pena então utilizar a super amostragem aqui para minha estratégia, nesse caso específico. Então, no final das contas, a estratégia o código-fonte final que eu vou utilizar para otimização vai ser essa versão aqui 5. Vou marcar aqui em verde. É a versão que eu vou utilizar para otimização. Então veja a importância de guardar o código-fonte para cada alteração que você fizer. Nem sempre você vai progredir seu código e vai chegar na última versão como a melhor. Pode ser que uma versão intermediária tenha resultados melhores, como foi este caso. E é esta versão aqui que eu devo utilizar na próxima etapa, que é otimizar a minha estratégia. E otimizar significa o quê? Significa pegar os parâmetros, os graus de liberdade que eu dei a ela, por exemplo, a proteção de gap, por exemplo, a quantidade de períodos que eu uso para identificar topo e fundo, ou a quantidade de períodos das médias e a estratégia de stop loss. Então eu vou criar várias possibilidades para esses graus de liberdade, estes parâmetros da estratégia, e verificar qual que é a combinação que gera o melhor resultado para o meu conjunto de dados de teste, que vai de abril de 2017 até junho de 2021. É isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Eu vou disponibilizar o código-fonte final da versão 5 ali no site da NeoTraderBot. Para quem quiser acompanhar este processo, fique à vontade aí para executar o código na sua máquina. Pessoal, esses foram os passos para a aplicação do roteiro, o qual mencionei para adaptar o nosso código-fonte. Agora eu vou fazer um resumo do que vimos até o momento em um diagrama bem objetivo
e vou trazer algumas observações importantes para se ter em mente. Então a gente começa no início, que é o nosso código-fonte original. A gente primeiro trabalha nas restrições primárias de operação, que significa garantir que a nossa estratégia vai funcionar, não deixar carregar a posição se for uma estratégia de day trade, não deixar operar em determinados horários, se isso já for uma definição da estratégia, do algoritmo. Então a gente tem que garantir que essas condições vão se manter até o final do processo. Em seguida a gente vai definir o baseline, ou seja, a gente vai criar uma condição de operação na qual a gente vai manter até o final, ou seja, os parâmetros de médias móveis, de indicadores que nós vamos utilizar vão se manter constante até o final do processo. A gente não vai mudar isto, a gente vai mudar a forma como foi programada a estratégia. A otimização desses parâmetros vai ser na etapa de otimização. E o objetivo dessa fase de definição de baseline é executar a estratégia, o código-fonte original, e criar uma linha de referência, onde nós vamos analisar algumas métricas principais. E à medida que formos fazendo alterações no nosso código-fonte, a gente quer que essas métricas melhorem. Então a gente quer obter um código-fonte, uma implementação mais consistente, mais segura, em que a gente veja de uma forma mais grossa, digamos assim, que o código-fonte está causando impacto positivo, melhorando o desempenho ali da estratégia. Em seguida, nós vamos fazer o refinamento dos sinais de entrada, os momentos em que a gente abre posição. Qual que é a regra para abrir posição? Será que tem algumas situações ali para abrir posição que eu posso tentar filtrar para evitar operações com alta probabilidade de prejuízo? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos pegar a regra de abertura de posição e melhorar a implementação dessa regra. Em seguida, na próxima etapa, nós vamos tentar identificar que situações de mercado que aumentam a quantidade de operações com prejuízo. Então a gente vai tentar filtrar estes momentos. Uma estratégia de cruzamento de média se adapta muito melhor a momentos em que o ativo está em tendência. Então a gente, por exemplo, pode evitar operar em momentos de consolidação. Tem várias formas de fazer isso. A gente vai escolher uma delas, vai testar e verificar o impacto nas principais métricas que nós estamos monitorando. A próxima etapa é verificar as oportunidades perdidas. É uma etapa mais complicada, porque a gente não vai mais se basear na tabela de operações, no gráfico das operações realizadas. A gente vai tentar identificar buracos, a gente vai tentar identificar em que momento que poderia ter sido aberta uma ordem, que poderia ser lucrativa e não foi. A gente não quer criar novas regras para abrir posição. A gente quer talvez flexibilizar um pouco a regra de abertura de posição para incorporar esses momentos. Talvez uma análise diferida de algumas condições, dar uma margem de tempo para que haja confirmação de todas as condições para abrir posição seja uma alternativa viável. Então é isso que a gente vai verificar, e se houver condições de melhorar a estratégia nesse sentido, a gente vai aplicar nessa etapa. Por fim, a gente vai fazer o refinamento do fechamento de posições. E aí é uma análise de pegar qual que é a regra para fechar uma posição. Se você não tiver uma regra para fechar a posição, você vai ter que adotar um padrão. Você pode estabelecer uma relação fixa de risco-ganho. Eu vou aceitar perder 1 e vou colocar um alvo em 3 vezes o que eu vou perder. No entanto, nesta etapa não é momento de você ficar mudando qual que é o alvo, qual que é o stop. Você tem que trabalhar com um alvo, um stop fixos desde o início, algum valor que seja aceitável. Se neste momento você perceber que eu poderia no meu algoritmo ter especificado uma regra de fechamento de posição, tudo bem. Você volta no algoritmo, coloca essa regra, às vezes você vai ter que pegar esse processo aqui e rodar ele de novo, do início até chegar nesse ponto, porque você mudou a premissa inicial do seu algoritmo. Se você mudar aqui no meio do caminho, você tem que voltar as etapas inteiras e realizar de novo. Por fim, nós vamos tentar melhorar a tempestividade das ordens. O que isso significa? O Profit, atualmente, a gente não pode especificar que uma ordem a mercado vai ser executada naquele tick. Então tem que esperar o candle fechar. À medida que a gente utiliza estratégias com tempos gráficos maiores, isso impacta mais na nossa estratégia, apesar da estratégia também ter a tendência de operar num prazo mais longo. No entanto, pode ser que a estratégia se beneficie operando numa janela gráfica menor com um comportamento de estratégia de longo prazo. É isso que a gente vai verificar nessa etapa. Então a gente vai tentar superamostrar a estratégia, mantendo o comportamento de longo prazo e ver se vai ter benefício em nossa estratégia. Se tiver, nós vamos utilizar essa versão. Se não tiver, a gente volta atrás. Então a gente chega ao fim aqui do processo. Será que é o fim mesmo? Não, não é o fim, porque nós vamos ter que otimizar a nossa estratégia. E quando você chegar nesse ponto de fim, o que você vai fazer é pegar a versão do código que você achou mais interessante, que proporcionou
as melhores métricas, né, de acordo com os seus critérios de aceitação, e é esta versão que vai caminhar para frente no processo de otimização. Então, algumas recomendações para ajuste no código-fonte. Primeiro, é que escrever e ajustar o código-fonte não é otimizar a estratégia. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado quando a gente estiver ajustando nosso código-fonte. Otimização é uma etapa posterior. Aqui a gente tem que trabalhar em torno de um ponto de operação. Então, a condição de operação da sua estratégia, quais são os parâmetros dos indicadores utilizados, não pode mudar do início ao fim deste processo. Evite alterar parâmetros de indicadores durante a implementação da estratégia. Foi o que eu acabei de dizer, né? Tem que trabalhar com os parâmetros razoáveis e usar os mesmos parâmetros do início ao fim. Sugere-se incorporar a gestão de risco no processo de otimização, ou seja, a definição de stop loss e técnica de stop, que é uma etapa subsequente no processo de criação do robô. Se a sua estratégia não tiver ponto de saída, a gente vai estabelecer uma forma provisória para essa etapa, alvos fixos, plausíveis e proporcionais à estimativa de gestão de risco por operação que pretende adotar. Foi o que eu expliquei um pouco antes aqui, né? A gente vai, se você não tiver um ponto de saída, a gente vai definir ali uma estratégia 3-para-1 de alvo e stop. Só para poder conseguir visualizar o impacto das alterações no código-fonte nas métricas de desempenho ali da estratégia. Por fim, percorra o roteiro completamente para a posição comprada e em seguida para a posição vendida. A ordem tanto faz. O importante é que a sua estratégia, se ela tiver tanto compra como venda, é interessante você otimizar ela, né? Fazer o processo todo de ajuste do código-fonte para compra e depois fazer o ajuste todo do código-fonte da venda de fluxos separados. Então você faz tudo para compra e analisa só compra, faz tudo para venda e analisa só venda. Quando você chegar na etapa de otimização, você vai verificar se é interessante a sua estratégia rodar só com compra, só com venda ou com os dois ao mesmo tempo. Então a gente pode chegar em situações em que a estratégia funciona melhor se eu operar só do lado comprado, ou funciona melhor só do lado vendido, ou a compra e a venda vai ser mais interessante. Então isso a gente vai identificar na otimização. Aqui no ajuste do código-fonte, a gente precisa medir o efeito das alterações do código-fonte para posições compradas de forma independente das posições vendidas. Esse é o ponto importante. E aí vem o grande dilema: qual que é a hora certa de parar? É quando não houver mais ajustes para deixar o código da estratégia correto. A gente não está buscando aqui deixar o nosso código-fonte otimizado. A gente está querendo deixar ele correto. E correto talvez até seja uma palavra um pouco enganosa. A gente quer deixar ele adequado aos nossos critérios de aceitação. Então a gente não deve se preocupar tanto com o desempenho, embora seja importante monitorar em alto nível o impacto das alterações. É importante monitorar para a gente saber que as alterações que estão sendo feitas estão caminhando na direção correta. Porque o resultado final da sua estratégia vai ser na etapa de otimização. Final que eu digo entre aspas, né? O resultado intermediário. Então é que ao final da otimização a gente vai ter nossa estratégia mais fechadinha para poder rodar o backtest. Então tudo que a gente está fazendo neste momento é tentar aumentar o potencial da nossa estratégia, que será verificado na otimização e confirmado no backtest. Voltando aqui novamente aqui no nosso roteiro, né? Queria deixar claro que essa ordem de etapas ela pode se modificar, né? O que vai se manter fixo são as restrições primárias e a definição do baseline. Mas você pode começar de outras formas. Você pode começar filtrando a condição de mercado ao invés de sinais de entrada. Você pode começar verificando oportunidades perdidas. A ordem você pode mudar. O importante é garantir uma metodologia neste processo que faça sentido, né? Que vai documentar os códigos-fonte para não ficar perdido no meio do processo, que vai utilizar métricas para monitorar o desempenho, para que você tenha um resultado final com maior chance de chegar a um resultado satisfatório. Nem sempre você vai obter uma estratégia com um resultado satisfatório, e isso vai acontecer na maior parte das vezes. É importante seguir uma metodologia para que a gente aumente nossa chance de sucesso ao final deste processo de ajuste de código-fonte. Chegamos ao final deste vídeo, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário, alguma crítica sobre o roteiro apresentado, ou quiserem compartilhar como vocês fazem adaptações dos seus códigos-fontes, deixe nos comentários deste vídeo. Essa troca de experiências é bastante interessante para conhecer visões diferentes sobre o mesmo tema. Então um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até!